Todas as famílias, mesmo sem se dar conta, necessitam administrar as contas da casa. Se não fizer isso, as coisas podem sair do controle e antes do final do mês o dinheiro pode acabar e as contas podem ficar sem pagar. Todos, desejando ou não, convivem com a administração doméstica, se esforçando para chegar ao final de cada mês da melhor maneira possível. Para isso, a palavra-chave é planejamento. Na verdade, a economia doméstica é uma área das ciências econômicas em que o profissional ele estuda como administrar tanto as contas da casa, como também as contas de uma instituição. Então, é um profissional que vai trabalhar com as relações de consumo individuais. Ele não tem uma relação direta com o mercado indústria, com o mercado comércio, mas sim com o consumo individual das famílias. E tem um dia nacional do economista doméstico, como que é? Então, no dia 21 de outubro a gente comemora o dia do economista doméstico, porque nesse dia foi regulamentada uma lei que determina quais são as atuações dessas profissões. Então, esse economista ele vai atuar dentro dessas regulamentações e essa lei foi publicada em 1985. Por que economizar e não deixar cair nas dívidas? Então, isso é muito importante porque dentro da economia doméstica, uma das questões que se trabalha bastante é você conseguir otimizar os seus recursos. E aí sempre se pensa que a economia doméstica é economizar. Sim, mas é economizar no sentido de não deixar de gastar, mas sim de gastar com forma consciente, adequada, sabendo selecionar quais são os melhores tipos de produto, quais são os melhores tipos de parcelamento, quais são os melhores tipos de financiamento. Então, o ato de economizar nesse caso não é de colocar o dinheirinho lá debaixo do colchão, não. O ato de economizar é otimizar as escolhas em relação ao consumo. Como fazer isso? Então, isso às vezes acaba sendo bastante complicado para o consumidor, porque ele pensa como é que ele vai conseguir colocar essas contas em dias. Acho que o primeiro passo sempre é colocar tudo no papel. Se você conseguir colocar todos os seus ganhos, suas receitas e também os seus gastos necessários ao longo do mês, você vai conseguir fazer essa continha entre o que você precisa e o que você pode gastar. Então, não é uma situação assim que se faz de um dia para o outro, tá? Tem que ter muito trabalho, tem que ter muita dedicação, mas é possível de fazer. E o principal aspecto é você começar a colocar na ponta do lápis, como nossos avós já falavam. Diversos argumentos são utilizados para explicar este fenômeno. Os preços estão muito altos, os salários estão baixos e as pessoas estão cada vez mais consumistas e não se contentam com o que têm. Enfim, são diversas as desculpas para explicar o porquê trabalhamos mês após mês, contando os dias para receber o próximo salário. Além dessa contagem, vem sempre a promessa de que neste mês será diferente. Mas e aí, como está a sua economia doméstica? Muitas pessoas elas têm dificuldade de colocar em prática os conhecimentos de economia doméstica. Não porque elas não sabem, todo mundo sabe, todo mundo tem consciência que é preciso economizar. Só que, como a gente sempre comenta, né, o bolso é uma parte do corpo que dói muito. E a gente tenta sempre postergar essa ação porque é trabalhoso. Mas a gente tem que sempre pensar que nós trabalhamos durante um mês inteiro para conseguir ter esse dinheiro, de ter esse salário, nós também temos que ter um pouco de esforço para conseguir economizar. Então, a dificuldade maior está nas pessoas quererem fazer e não no ato de fazer, porque até mesmo as contas que serão necessárias fazer, você não vai precisar de nenhuma equação matemática mais elaborada, basta fazer uma continha de mais, de menos, uma multiplicação lá, um percentual para ter um desconto, mas é isso. A dificuldade maior mesmo está de quebrar essa barreira de que é difícil de fazer, então eu não vou fazer. Não, é trabalhoso, mas não é impossível. E eu sempre digo o seguinte, na hora que você der o primeiro passo, você nunca mais vai conseguir voltar atrás. Vai continuar fazendo a tua economia para sempre. O que no dia a dia das pessoas, muitas delas acabam não percebendo e poderiam economizar mais? Os principais gastos hoje das famílias, os ralos que a gente comenta, são os pequenos gastos. Eu vou dar como exemplo o caso típico, digamos, de um cafezinho. Se todo dia eu tomar um cafezinho a R$2, R$2,50, R$3, pontualmente ele não custa muito. Agora, na hora que eu somo ao longo do mês, durante os 22 dias, considerando só os dias de trabalho, vai ser um valor significativo, que pode até ser o valor anual de um pagamento de IPVA de carro.
Aí a gente se questiona, o que é caro? Pagar o IPVA do carro ou pagar o cafezinho? Obviamente que o benefício que o carro traz é muito maior do que o cafezinho. Então, realmente, o cafezinho sai caro. Um outro aspecto é o cigarro. O cigarro, literalmente, é você queimar o dinheiro. Se você considerar que você consome, digamos, 10 cigarros por dia ao longo de um ano, se você conseguisse economizar, você conseguiria pagar uma passagem para Buenos Aires. Então, a dificuldade maior das pessoas estão nos pequenos gastos. Elas não percebem que elas gastam muito e gastam sem controle. Então é importante dar uma olhada especial para os pequenos gastos. Não importa a renda, em se tratando de finanças pessoais, o brasileiro tem sérias dificuldades de administração. 80% não sabem controlar os gastos, 38% não avaliam as despesas já existentes antes de comprar algo novo. 36% pouco ou nada sabem quais contas regulares precisam pagar no mês. Então, o primeiro passo é a pessoa colocar na ponta do lápis tudo que ela vai gastar durante o mês. Visualizar os gastos já ajuda bastante. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguma continha desnecessária. Então, colocar na ponta do lápis, escrever lá, vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo, vou colocar tudo. Desde os gastos principais, como às vezes o financiamento de um imóvel, de um carro, ou então parcelamento de alguma conta que está fazendo, até mesmo os pequenos gastos. Depois disso, selecionar o que realmente é possível cortar. É claro que o financiamento do imóvel não dá para cortar, mas nos pequenos gastos, no supermercado, aquele sapato que dá para deixar para a semana que vem ou para o outro mês, aquele presente que não precisa ser tão caro. As pessoas sempre têm aonde podem cortar. E principalmente, não deu certo a primeira vez, não desista. Tenta a segunda, tenta a terceira. Eu tenho certeza que após de umas 3 ou 4 tentativas, você já vai estar craque com o orçamento e vai conseguir colocar tudo em prática. Vamos passar mais algumas dicas para você economizar mais. Olha só. Em primeiro lugar, comprometimento familiar. Pouco adianta você estar disposto a economizar se o resto dos moradores da casa não estiver com o mesmo objetivo. Segundo, use apenas lâmpadas fluorescentes. Troque todas as lâmpadas por modelos fluorescentes. Embora o custo da compra seja maior, a economia em longo prazo compensa. As chamadas lâmpadas frias têm maior durabilidade e dissipam menos energia em forma de calor, gerando economia de até 80% em comparação com as incandescentes. Terceiro, quando for sair de um cômodo, apague a luz. Parece óbvio, mas muita gente não faz. Evite o desperdício de energia e ainda aumente a economia feita no fim do mês, adotando essa prática simples. Em quarto lugar, aproveite a luz natural durante o dia. Abra todas as cortinas e janelas, além de iluminar o ambiente, sem ter de usar a energia elétrica, ainda renova o ar da casa. Quinto, use cores claras nas paredes e teto, branco, gelo, marfim, etc. Com paredes e teto pintados nessas cores, o ambiente se torna naturalmente mais claro e favorece a reflexão da luz. Sexto, ligue a máquina de lavar apenas quando estiver cheia. O uso indiscriminado da máquina de lavar pode trazer surpresas desagradáveis na conta de luz, ainda mais se for usado no modo água quente. Só ligue a lavadora com a capacidade completa preenchida, pois quando se utiliza a capacidade máxima das máquinas, as roupas ficam mais limpas, pois parte da limpeza vem do atrito que ocorre entre as roupas. Se você tiver uma máquina vazia com poucas peças, só terá atrito da água. Caso precise lavar pequenas quantidades de roupa, escolha ciclos de lavagem mais curtos. Em sétimo lugar, use o ferro de passar só em último caso. Qualquer aparelho que tenha a finalidade de transformar a eletricidade em calor apresenta um gasto maior. Para economizar tempo e dinheiro, pendure as roupas molhadas em cabides, de modo a diminuir o amassado proveniente da lavagem. Se for necessário usar o ferro, aproveite para passar grandes quantidades de roupas de uma só vez. Oitavo, compre eletrodomésticos que gastem menos energia. Eletrodomésticos são usados diariamente. Alguns ficam ligados o tempo todo. Apesar de mais caros, produtos que consomem menos energia são mais modernos e geram economia no longo prazo. De preferência aos que tenham o selo Procel de economia de energia categoria A. Em nono lugar, desligue os aparelhos da tomada quando não estiver usando. Aproximadamente 25% dos gastos com luz são gerados por aparelhos que não estão em uso, o famoso stand-by.
Quando não estiver utilizando o eletrônico, evite deixá-lo ligado na tomada. E em 10º lugar, não deixe o celular carregando a noite inteira. Sabe por quê? É comum colocarmos o celular para carregar na tomada antes de dormir e retirá-lo apenas na manhã do dia seguinte. Com essa prática que se repete a cada noite, feita normalmente por todos os moradores da casa, estamos desperdiçando energia e diminuindo a vida útil da bateria. O tempo necessário para carregar a bateria varia de acordo com cada modelo de celular. Veja quanto tempo seu telefone gasta e escolha uma faixa de horário para retirá-lo assim que a bateria estiver plena. Gostaram das dicas? Agora você sabe fazer.